Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Monday Night Raw. Monday Night Raw do dia 23 de fevereiro de 2026. Um show que foi tão louco que a gente nem nota deu. A gente ficou triste, a gente ficou feliz, a gente ficou bolado, a gente chorou. Cara, foi uma coisa de louco. Teve nesse show tributo à carreira de AJ Styles, a decisão de Liv Morgan, Brock Lesnar mandando um desafio e tivemos treta na luta classificatória da Elimination Chamber. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show antes do pay-per-view que vai acontecer no sábado, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado antes do pay-per-view. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal, porque a gente está querendo chegar a 11 mil inscritos até o Elimination Chamber. Faltam cerca de 150 e a gente conta com vocês para isso. E também queremos chegar a 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. E se a gente bater a meta, a gente quer dobrar a meta, porque o sonho ainda reside. Ainda quero botar a plaquinha prateada aqui no meu estúdio, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw. Show que começou com o Gunther do INSS, né? Como o pessoal tá comentando aqui no nosso canal, né? O Gunther veio pro ringue pra esculachar a noite do AJ Styles, cara. Olha, mas é sensacional. O Gunther veio pro ringue pra falar sobre como ele aposentou o AJ Styles e não sei o que. Cara, esse show aconteceu em Atlanta, na Geórgia. A terra do AJ. O nível do Gunther de vir pra chegar e esculachar o AJ na casa dele, na noite do show de aposentadoria dele, cara, de aí é demais, né, meu irmão? O Gunther é sensacional. Ele veio pro ringue, o Adam Pearce, claro que não deixou, veio com um monte de segurança. E aí, esse cara com essa nenezinha aí tava muito engraçado. Essa foto, se tivesse no lugar do Adam Pearce, tivesse o Gunther, seria perfeito, assim, com ele ocultando o olho da menina. Ai, meu Deus. Foi muito legal. E o Adam Pearce chegou, ele falou que o Gunther não podia chegar e sequestrar o show do AJ Styles. Chegou, trouxe um monte de segurança para tirar o Gunther dali. Quando ele estava saindo, simplesmente aconteceu do Dragon Lee aparecer, né? O Dragon Lee que apareceu ali começou a atacar o AJ Styles, né? Então rolou toda essa confusão aí com o Dragon Lee defendendo a honra do seu ex-parceiro de duplas. E aí, logo depois disso, veio o Cody Rhodes pro ringue, né? É importante dizer que depois, durante o show, foi anunciado que Gunther e Dragon Lee vão se enfrentar na semana que vem no Monday Night Raw, tá? Então, no Raw, depois da Elimination Chamber, teremos Gunther e Dragon Lee. E aí, cara, apareceu aí o Cody Rhodes, né? Cody Rhodes da moralidade, veio pro ringue para poder falar com o público. E ele disse que ele queria muito falar com o público, lembrando que o Cody também é de Atlanta, né? Da Geórgia, é a casa dele, mas ele disse: olha, essa noite não é sobre mim, essa noite é sobre o AJ e não sei o que. E aí, cara, antes que ele possa falar qualquer coisa, vem a Division pro ringue, né? E aí o Logan Paul começa a dar uma esculachada no Cody Rhodes, não sei o que. Eles falando: olha, o Bronson Reed vai vencer a Elimination Chamber e ele vai pra WrestleMania, e aí na WrestleMania ele vai ganhar o título e etc, etc. E aí o Corey chega: legal, mas para você vencer o título você vai ter que enfrentar alguém, né? E aí vem os Usos pro ringue, né? Ali pela plateia, e aí eles começam a fazer it, né? Aquela coisa de louco. E aí, cara, começou a acontecer uma treta meio medonha. E eu tô até salvando a imagem aqui, porque a gente vai precisar falar sobre isso. A luta que foi rolar, foi a primeira luta da noite, foi Bronson Reed, Jey Uso e El Grande Americano original pela vaga na Elimination Chamber, né? Tá aí o El Grande Americano original. E aí, cara, a luta foi muito boa. Tá? A luta foi muito boa, ela tava rolando. A história da luta era o El Grande Americano original e o Jey Uso tentando fazer um double team no Bronson Reed, que era o monstro da luta, né? E os dois constantemente tentando tirar o El Grande Americano e o Jey Uso do ringue, né? Então aqui, ó, tá vendo? Sempre que o Bronson Reed tentava voltar pro ringue, ou o El Grande Americano original ou
Cara, eu não vou falar grande americano original, não. Me perdoe, eu vou falar Chad Gable que eu não aguento, tá? Então, ou o Chad Gable ou o Jey Uso estavam tentando tirar o Bronson. O Bronson teve esse lance maneiríssimo que ele mandou um duplo Samoan Drop, foi muito lindo, tá? E ele continuou tentando ali pegar o Jey Uso. Tudo isso foi mais ou menos na hora do intervalo. Esse lance foi bem legal, que o grande americano fez um bulldog jogando o Bronson no chão e ele fez um leg drop no Jey Uso. E aí a luta continua e aí vocês podem ver que a partir daqui o Bronson Reed não aparece, né? Pois é, o que, que aconteceu? Aconteceu que durante a luta teve um momento em que teve um pinfall. E o Bronson Reed, que estava do lado de fora, entrou no ringue para quebrar o pinfall. Quando ele foi quebrar o pinfall, ele estendeu o braço para dar um clothesline para cima do Jey Uso. E aí quando ele fez isso, cara, na hora ele começou a sentir o braço. Na hora. Eu tava fazendo a live, eu não vi, mas o juiz mandou o X. E o Bronson caiu pro faro do ringue e ficou ali escondido. E aí, cara, a partir daí a luta virou um caos. O Bronson ficou caído, o El Grande Americano original e o Jey Uso pararam de lutar. O juiz viu como é que estava o Bronson, entrou no ringue e começou a insanamente conversar com os dois. Isso tudo foi no intervalo, tá? Isso tudo foi no intervalo. Ele insanamente começou a conversar com os dois lutadores. Isso assim, cada spot que acontecia dava para ver que ele conversava com os dois o tempo inteiro. Então quem viu o Unreal sabe que alguma coisa tinha dado errado. Mas assim, alguma coisa tinha dado muito errado. Não foi só a contusão do Bronson Reed, assim, o Bronson Reed se contundiu e ficou fora da luta. Mas não foi só isso. Deu uma zebra absurda. Eles tiveram que construir toda uma história pra luta. E isso chamou a atenção e na hora, na live, eu falei, gente, eu tô achando que era pro Bronson Reed ter vencido essa luta, só que ele se machucou, então eles vão ter que mudar a luta. E aí, eles construíram, assim, pra... A gente tem que elogiar muito aqui o Chad Gable, o Jey Uso e o árbitro, porque eles conseguiram minimamente construir uma sequência final para a luta. Foram os últimos 5 minutos, mais ou menos, de luta que foram totalmente construídos, tá? Porque não era o plano da luta. Então, no final das contas, o Jey Uso e o El Grande Americano, com essa contusão do Bronson Reed, continuaram a lutar. O Jey Uso mandou um Spear e um Uso Splash para 3. Então, vitória do Jey Uso, só que não era para ele ter vencido. E como é que a gente sabe disso? A conta WrestleVolt divulgou no X que era pro Bronson Reed ter vencido. E essa conta, ela tem gente de dentro mesmo da WWE, tá? Até hoje ninguém sabe quem é, as fontes desse cara, mas são fontes muito boas, ele sempre dá informação boa. Então, a informação de que era pro Bronson Reed ter vencido a luta é o que mostra que eles fizeram um trabalho maravilhoso em construir uma luta do zero no meio do ringue. E aí, cara, essa comunicação toda com o árbitro e com o pessoal do backstage foi por quê? Porque eles tinham que saber quem ia vencer a luta. Porque mudaram os planos da Elimination Chamber. E no final das contas escolheram o Jey Uso, o pessoal do chat ficou chateado e tal, mas pô, cara, tu ia escolher quem? O personagem de comédia? Não tinha como, né? Então o Jey Uso se classifica pra Elimination Chamber num acidente, né? E se ele vencer a Elimination Chamber, for pra WrestleMania e ganhar o título lá, ele vai entrar naquele meu videozinho de 10 lutadores que subiram na carreira por acidente, porque foi exatamente o que aconteceu. Eu já tava imaginando que o Bronson pudesse ir pra Elimination Chamber hoje, era a minha aposta, inclusive, pra vencer a luta, porque eu achava que o Mascarado ia atacar ele na Elimination Chamber e se revelar. Só que agora, cara, não tem nem sentido mais a história do Mascarado, porque se foi o Seth Rollins, e todo mundo acha que o Mascarado é o Seth Rollins, ele tava voltando pra se vingar daqueles que atacaram ele. Quem foram aquelas pessoas que atacaram ele? O Bron Breakker e o Bronson Reed. Os dois estão relacionados, entendeu? Cara, é muito azar. Cara, mas é muito azar da WWE, cara. Você pode criticar a WWE, falar do book, não sei o quê. Mas, cara, tem horas que é muito azar, meu irmão. É muita lesão que tá acontecendo. E essa, cara, depois do show fizeram... aliás, durante o show revelaram que o Bronson Reed, ele teve um rompimento do tendão do bíceps. Meu irmão, isso é papo pra 6 meses de tratamento, cara. O Bronson tava arrasado, ele tava chorando do lado de fora, ali do lado do ringue, né? É a imagem do vídeo que eu postei ontem de madrugada. Então, assim, cara, é muitas aí. Eu tenho uma pena enorme que eu adoro
Eu gosto muito do Bronson Reed, eu tava muito na confiança de que ele fosse um dia elevado ao post-main event, mas, cara, não vai acontecer. Não vai acontecer. E agora a WWE vai ficar desesperada esperando o retorno do Seth Rollins e do Braun Breaker pra ver se eles conseguem fazer essa história do mascarado até a WrestleMania, porque senão, meu irmão, isso aí vai ser jogado no lixo. Depois disso, depois dessa luta. Ah, sim, a luta teve 16 minutos, eu vou dar 3 estrelas e meia, tá? Só pelo fato de que eles conseguiram reconstruir a luta no final. Porque ficou esquisito, mas no final das contas a luta ficou tão bem reconstruída que o Jey Uso até conseguiu mandar um spear bom, cara. Ele conseguiu mandar um spear bom, cara. Sensacional. Só uma situação dessa pra fazer o Jey Uso lutar bem, não é possível. Enfim, a Liv Morgan veio pro ringue depois disso para poder fazer a sua escolha para a WrestleMania, né? E ela tava tristinha e tudo mais. E assim, durante o segmento, foi o Dominique que chamou todo mundo, né? Ele fez inclusive a fala da Liv Morgan. E aí chama primeiro a Stephanie Wacker e depois chama a Jade Cargill, né? E aí, cara, ficou aquela situação. Dá pra ver aí a Liv Morgan atacando a Stephanie. Mas antes dela atacar a Stephanie, ela primeiro fala assim: olha, eu queria pedir desculpas a você, Stephanie, porque eu não reconheci a sua luta, tal. Realmente eu tô aqui há 10 anos, mas eu tive os melhores treinadores, os melhores médicos e tudo mais. E você teve que lutar num lugar difícil, você não teve o que eu tive e tal. Então eu queria pedir desculpa a você, papapá. Tendo dito isso, ela se volta pra Jade. E aí parece que ela vai escolher a Jade. Só que, meu irmão, é muito engraçado. A Liv Morgan tá aqui, olhando aqui. Ela tá olhando o pescoço da Jade, que a Jade tem uns 10 centímetros a mais, 15 centímetros a mais do que a Liv Morgan. E ela tava. As duas estavam de salto, né? Mas enfim. No que a Liv Morgan tá encarando a Jade, ela se volta e acerta uma microfonada na cara da Stephanie, jogando a Stephanie no chão. Depois ela aplica o Oblivion e levanta o cinturão feminino da WWE. Então, mostrando aí que ela irá escolher a Liv Morgan para ser a sua. A Liv Morgan vai escolher a Stephanie Vacan para ser a sua adversária na WrestleMania. Tá? É um negócio meio óbvio, tá? Sinceramente, eu acho que já estava isso cravado na pedra de que a Liv Morgan ia escolher a Stephanie. Não tem muito o que dizer, né? Mas eu acho que era isso mesmo que tinha para hoje para a WrestleMania. Então a Liv Morgan tá tentando cavar uma vaga de main event da WrestleMania para essa luta aqui. Tá? Eu, sinceramente, eu ainda preferia ver Rhea Ripley e Sky por um título, mas eu não me importaria de ver Liv Morgan e Stephanie Vacan como main event da noite 1 da WrestleMania. Eu acho que as mulheres da WWE merecem serem main event da WrestleMania de novo, tá? Elas que foram main event na WrestleMania 35 com a Becky Lynch, a Ronda Rousey e a Charlotte Flair, e foram main event na noite 1 da WrestleMania 37 com Sasha Banks e Bianca Belair. Depois disso, nós tivemos a segunda luta da noite, a Nery e a Maxine Dupri. E foi uma luta que, cara, não foi luta. Não foi luta. Na verdade, a Maxine veio, foi enfrentar a Nery veio pro ringue com 1 minuto de luta. A Nery jogou a Maxine de cara no poste. E aí, quando ela fez isso, foi aqui nesse momento, a Maxine desmaiou. E aí a Nery ficou acertando a Maxine desmaiada, o juizão tirou tal, depois o juizão mandou bater o sino e com isso acabou, tá? Então a luta teve 1 minuto, né? Então não tem nem nota para dar, isso não foi uma luta, foi uma storyline, tá? Eles estão continuando a construir a persona da Nery como uma persona heel, violenta, e eles estão fazendo isso às custas de Maxine, o que eu não me importo, porque sinceramente eu não vejo todo esse valor na Maxine. Mas vamos ver se a WWE vai continuar empurrando essa personagem da Nery. Eu gostaria muito que a Nery em algum momento ganhasse o campeonato intercontinental, o que não vai acontecer, né? Agora tão cedo. Mas eu gostaria muito que ela ganhasse esse cinturão para que ela fizesse uma field decente e carregasse essa divisão, que ela pode, ela luta muito bem. Tá? E essa persona nova dela é muito boa. Nós temos aqui imagens também do Trick Williams. Trick Williams deu uma entrevista aí na arena, e depois nós tivemos o Brock Lesnar vindo pro ringue, né? E aqui é importante dizer
que o Brock Lesnar veio com o Paul Heyman, que se chamou de advogado do Brock Lesnar de novo. E isso é muito importante, porque como assim ele é o advogado do Brock Lesnar, né? Chamou muita atenção. E aí, o Paul Heyman, ele basicamente falou o seguinte, olha, o Brock está fazendo um Open Challenge, tá? O Brock está fazendo um Open Challenge para decidir quem vai enfrentá-lo e vai ser humilhado na WrestleMania. E aí ele faz o Open Challenge falando para que qualquer homem do vestiário venha para poder enfrentar, decidir bater de frente com o Brock. Ele colocou no telão as datas que o Brock vai aparecer até a WrestleMania, são 5 datas. E aí ele disse, olha, nessas 5 datas a gente vai vir aqui e qualquer um que quiser chegar aqui e tomar uma surra pode aparecer e a gente vai esperar o desafio para a WrestleMania. Então temos um Brock Lesnar Open Challenge para a WrestleMania, só que tem uma coisa, na fala do Paul Heyman, ele chegou a falar o seguinte, Paul Heyman, o Brock Lesnar conquered the streak at WrestleMania, falando da streak do Undertaker, né, de 21 vitórias e 0 derrotas na WrestleMania 30. And he will conquer anyone. Alguma coisa assim na WrestleMania desse ano. O problema a grande questão é que o conquer é um termo referente que é utilizado hoje pelo Boba Fett, The Conqueror, o Conquistador. Então, na hora que o Paul Heyman começou a fazer o Open Challenge, o público de Atlanta começou a falar Oba, Oba, Oba. Só que o Oba não veio, né? O Oba não veio pro ringue, mas todo mundo pediu Oba Femi. Chamou a atenção por quê? Porque tem gente que falou que a WWE estava pensando em Brock Lesnar versus LA Knight, né? E tinha muita gente falando. Teve gente no chat que falou que o Brock iria atacar o Bronson Reed. Na verdade, o Mascarado ia atacar o Bronson Reed, tirar ele da Elimination Chamber. O Brock ia entrar e ia começar uma feud com o LA Knight. Porque teve gente que começou a falar que o Brock e o LA Knight iriam se enfrentar na WrestleMania. Eu tô achando que depois dessa história desse Open Challenge, que vai acabar sendo o Oba Femi mesmo, que vai ser o melhor, né? Uma luta do Brock Lesnar com o Oba Femi seria absurda da gente ver na WrestleMania. Mas a gente vai ter que aguardar, porque ninguém veio. O Oba Femi, ele apareceu no show, ele deu uma encarada no Rusev nos bastidores, né? Só que o Adam Pearce chegou e falou, olha, a gente não vai resolver isso aqui hoje, porque hoje à noite é do AJ Styles, a gente vai resolver isso numa outra data. Então pode ser que a gente tenha Oba Femi e Rusev na semana que vem, no Raw, pós Elimination Chamber. E ele vai lutar contra o The Miz na sexta-feira, no SmackDown antes da Elimination Chamber. Então o Oba Femi ele ainda está sendo tratado como um agente livre. Ele está indo em qualquer show. A hora que ele quer, ele aparece. A hora que ele quer, ele enfrenta alguém. E eles só devem, eu acredito que agora eles só devem definir aonde que o Oba Femi vai ficar depois da WrestleMania. Eu acho que eles vão ficar utilizando ele nos dois shows para poder fazer um marketing pesado dele para que ele possa ficar bem hypado. Mas chamou a atenção também o Trick Williams apareceu. Eu mostrei a foto dele. O Trick Williams não só apareceu, mas mandou uma promo de face, tá? Chamou muita atenção a promo de face que o Trick Williams mandou. Ele mandou durante o intervalo, mas o público engajou com o cara, hein? Né? Essa história de vir com my lemon peppers steppers, né? Como ele chama o sapato dele de couro de crocodilo. Cara, assim... eu tô achando que a WWE pode tornar o Trick Williams face aí nessa história. Vai ser interessante ver isso aí, tá? Aí temos mais fotinhas. Depois disso, teve a terceira luta da noite. Javon Evans e Kofi Kingston. Essa luta foi setada mais cedo no show. Javon Evans estava numa entrevista com o Baron Saxon. O New Day apareceu e apareceu esse rapper aí, o Offset, que aparentemente é um rapper ali da região. E aí o Javon Evans ele marcou uma luta contra o Kofi Kingston, né? Ele falou, olha, vamos lá, vamos pro ringue, não sei o quê. Então foi o Kofi Kingston com o New Day, o Xavier Woods apareceu, ele tá com o ombro lesionado, mas ele apareceu, e a gente descobriu quem é que tá fazendo o field com a camisa agora, né? O Tommaso Ciampa deixou a companhia, então a camisa começou uma nova field, dessa vez contra o Xavier Woods. Porque não é possível, o cara dá promo sem camisa, o cara vem pro ringue com o braço numa tipóia, mas sem camisa. Então tá aí, ó.
uma nova field da camisa, agora com o Xavier Woods. E a luta do Devon Evans contra o Kofi Kingston foi muito boa, tá? Foi uma outra luta muito boa de televisão. Eles deram um bom tempo pra luta, foram 10 minutos de luta. Cara, o Devon Evans voou. Cara, olha a altura desse moonsault, meu. Eu acho que ninguém na história da WWE voou tão alto quanto esse cara pra um moonsault. Ele deve estar uns 2 metros acima da terceira corda, meu irmão. E ele caiu em pé. Quando ele caiu em pé, ele sentiu o joelho. Deu até a impressão que tinha sido a Vera, tá? Pode até ser que tenha sido a Vera, que ele tenha dado uma machucadinha ali no joelho no impacto. Mas depois ele continuou a luta, voou pra cima do Kofi Kingston. O Kofi mandou aí esse X-Kick aí que lembrou o golpe do Booker T, né, na nuca do Devon, mas no final das contas, com a sequência da luta, o New Day tentou atrapalhar, o Offset veio para aumentar a distração ali. O Kofi Kingston voltou pro ringue e o Devon Evans acertou um old cutter muito alto. Ele foi tão alto que ele quase que deu uma passada no Kofi Kingston, mas ele conseguiu salvar o movimento. Méritos pro Kofi também, que percebeu que o Devon ia voar por cima dele e conseguiu ajustar. E aí o Devon fez o golpe e venceu a luta, tá? Então, vitória do Devon Evans, 10 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e meia também. Foi uma bela luta, tá? Depois disso, nós tivemos o CM Punk. CM Punk veio pro ringue, mas, cara, sinceramente, eu não vou falar muito da promo dele, não. Foi uma promo bem genérica, tá? Uma promo bem genérica. Ele falou um pouquinho do Roman, falou um pouquinho com a galera e tal, mas não tem muito o que dizer dessa promo dele, não. E depois disso, nós finalmente tivemos o main event da noite, que foi Io Sky, Raquel Rodrigues e Kairi Sane. E, cara, essa luta aqui foi absurda de boa, tá? Inclusive, eu vou aumentar a nota dela em relação a ontem. Ontem eu tinha dado 3 estrelas e 75 para essa luta, mas eu já vou adiantar que foi uma luta de 4 estrelas, na minha opinião, mesmo tendo sido uma luta só de 11 minutos, tá? E por que isso? Porque a luta foi muito carregada por Io Sky e Kairi Sane. Em vários momentos da luta, as duas se enfrentaram no ringue com uma velocidade absurda, que não é comum da gente ver na WWE. Elas voaram no ringue, sabe? Trocando direção, chain wrestling, voando da terceira corda. Cara, foi muito, muito boa. E mostra como essas Joshis que estão hoje na WWE poderiam ser mais destacadas, poderiam ser elevadas de novo. Eu gosto muito da Io, mas a Kairi mostrou muito talento nessa luta, tá? Elas tiveram vários momentos que elas também atacaram a Raquel Rodrigues, que era o monstro da luta, né? E aí a Kairi Sane e a Io, essa hora aí, a Io mandou um açaí moonsault pra cima da Raquel, depois a Kairi Sane veio com um Insane Elbow pra cima da Raquel na sequência. Esse golpe aí, cara, foi um Angel Wings para um backbreaker da Io Sky, foi muito bonito. Aí a luta continuou, a Raquel Rodrigues veio pro ringue, ela tinha tomado um golpe da Io Sky, a Io Sky foi mandar o Over the Moonsault, ela mandou uma sequência insana, a Io Sky mandou meteora, cara, foi absurdo. Ela foi mandar um golpe na Raquel, a Kairi tirou ela do ringue e aí foi mandar o Insane Elbow. Quando ela foi mandar o Insane Elbow, a Raquel Rodrigues levantou o joelho, levantou a perna, conseguiu acertar a Kairi. E aí depois, no final das contas, a Raquel Rodrigues continuou, a Kairi tentou de novo subir na terceira corda para atacar ela, mas a Raquel pegou ela na Terrana Bomb e estraçalhou a Kairi no ringue para 3. Então, vitória de Raquel Rodrigues foi uma surpresa. Muita gente esperava que a Io Sky vencesse essa luta, mas não aconteceu. Raquel Rodrigues entrou na luta, 3 faces, 3 heels, como manda o figurino da WWE. E com isso, nós fechamos a Elimination Chamber. Mais tarde, nessa semana, eu vou divulgar a minha prévia da Elimination Chamber. E para terminar a noite, AJ Styles veio pro ringue, né, para dar o seu adeus. Ele fez um discurso muito bonito, falando que ele havia dado a tudo de si e da sua carreira para o público, porque ele amava o público. Ele diz que ele não havia dropado as luvas dele lá na Arábia Saudita, porque ele queria fazer na casa dele, em Atlanta, na Geórgia. Então ele finalmente tira a jaqueta e tira as luvas, bota as luvas no chão junto com a sua jaqueta.
Ele dá tchau pra todo mundo, ele agradece a família dele, agradece a esposa dele por ter carregado o piano todos esses anos enquanto ele tava na estrada. E aí, cara, acontece isso, meu irmão. Tava todo mundo ali ali em volta saiu todo mundo dos bastidores pra aplaudir o AJ Styles. Durante o show, várias pessoas que conheciam ele da TNA foram mostradas na frente das câmeras. Então foi mostrado o Pete Williams, foi mostrado o Jeremy Borash, que é comentarista histórico da TNA. Foi mostrado o Frank Kazarian. O Chris Park veio como Abyss, ele tá aqui no cantinho, ó. Ele saiu de dentro de um armário como Abyss, lembrando as lutas de Monster Ball, né, que tinha na TNA, que eles ficavam 24 horas no escuro, escondidos dentro de um armário, e depois saíam pra luta tudo transtornado, era a luta especialidade do Abyss, né, então a gente teve aí o Abyss pela primeira vez na frente das câmeras na WWE. E, cara, subiram as letrinhas do show e tudo mais, e quando a gente achava que o show ia terminar, maluco, tocou o gongo e o Undertaker veio pro ringue. Veio como American Badass, né? Foi triste, assim, a gente queria que ele tivesse vindo como, né, como fenômeno, mas não aconteceu. Ah, não aconteceu, ele veio como American Badass, ok e tal, pra decepção de todo mundo. Ele pega o microfone, cara, e ele manda assim, AJ, eu sei que a gente tá aqui e tal, que você tá se aposentando, pô, mas tipo assim, é assim que você vai se aposentar? Você vai largar as coisas aí? A gente tem negócios inacabados, cara. Cara, quando ele falou isso, eu falei, não, não, não. Eles não vão fazer pra aumentar a venda de ingressos na WrestleMania, fazer AJ Styles e Undertaker 6 anos depois da luta deles na WrestleMania 36, né? Porque, assim, o próprio Undertaker fala que ele gostaria de ter tido a luta com o AJ no ringue, né? Mas não aconteceu por causa da Covid-19 e eles acabaram gravando a luta lá na casa do Undertaker, né? Cara, eu falei, não, eles não vão fazer isso, né? Assim, porque eu acho que se essa luta tivesse acontecido, eu acho que teria gente que teria comprado ingresso, tá? Eu acho que teria gente que teria comprado ingresso para WrestleMania, que tá tudo encalhado. Mas enfim, na verdade não foi isso que aconteceu. O Undertaker veio e falou que o AJ Styles estava sendo convidado para ser o novo membro do Hall da Fama da WWE. Meu irmão, eu tô engasgando agora, cara. Eu tô gravando esse vídeo, eu tô engasgando, cara, porque assim, é muito bom, né, cara, assim, quando a gente reconhece um lutador pelo que ele foi na carreira. O AJ Styles, ele começou ele começou na WCW, ele começou no cenário independente, depois ele chegou a lutar na WCW, no finalzinho da WCW, em 2000. Quando a WCW implodiu em 2001, ele voltou pro cenário independente, e em 2002 ele foi um dos baluartes da TNA, quando a TNA surgiu, ainda como NWA TNA, né, lá no Asylum, que era uma arenazinha, um teatrinho que tinha lá em Nashville, no Tennessee, que é quando eles começaram a mandar os shows deles. Era um pay-per-view semanal, tu pagava $10 para você poder comprar e assistir a NWA TNA. E o AJ Styles, ele foi um dos primeiros baluartes assim a ser apresentados como a face da TNA. Ele começou como campeão da divisão X, né, que hoje tá nas mãos, o título tá nas mãos do Leon Slater, todo mundo conhece. E depois ele se tornou múltiplas vezes campeão da TNA. Depois ele saiu da TNA, foi para a New Japan. Na New Japan ele falou até no discurso dele que ele conheceu alguns bons irmãos, no caso o Luke Gallows e o Carl Anderson, os dois estavam na arena também. E depois da New Japan ele finalmente foi convidado pela WWE e estreou no Royal Rumble de 2016. Né, que eu tive o prazer de estar aí, assim, até hoje eu vou falar que eu tive o prazer de ver a estreia desse cara na WWE. E eu acho que é por isso que mexeu tanto comigo, mas não fui só eu não, cara, eu tava vendo assim a galera na gringa, acho que todo mundo chorou, né, quando viu a notícia de que o AJ Styles seria apresentado por Hall da Fama, né, então assim, foi muito legal de ver. O AJ Styles foi realmente surpreendido, tá? Ele é o segundo indicado ao Hall da Fama. A primeira foi a Stephanie McMahon lá no WrestlePalooza. Não sei se vocês se lembram disso. Também foi pelo Undertaker. Né? O Undertaker veio no meio do WrestlePalooza. A Stephanie estava sentadinha no público. Né? E aí a câmera mostra ela e aí toca o gongo. Vem o Undertaker e aí senta com ela e fala que ela foi indicada ao Hall da Fama da WWE Classe de 2026. Então, assim, gente,
foi sensacional aí o AJ Styles com a família, com os filhos, né? E o AJ falou que talvez volte a lutar por esse cara aqui, tá? Pelo filho dele, se o filho dele resolver entrar pelo mundo da luta livre. Então vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer. Mas o fato é que o AJ então deixa a WWE efetivamente. Não necessariamente deixa, né? Ele pode trabalhar nos bastidores e tal. Mas a verdade é que o AJ finalmente está aposentado. E, cara, é por conta de tudo isso que aconteceu no show que eu não vou dar nota, tá? Porque, assim, o show, ele tava estranho. Eu acho que a contusão do Bronson Reed acabou fazendo com que o show ficasse estranho, o público deu uma morrida, entendeu? O Cody Rhodes veio pro ringue, o público não aplaudiu tanto, apesar de ser em Atlanta, assim, o público tava estranho, parece que teve uma nevasca lá, entendeu? Então, assim, o Corey veio até antes da contusão do Bronson, né? Mas desde o começo o show tava esquisito. E eu, novamente, eu acho que esses ingressos muito caros que tá afastando os fãs reais da WWE das arenas, tá? Eles falaram que eles venderam todos os ingressos desse show, eles só venderam 12 mil ingressos. Essa arena cabe 18 mil pessoas. Eles usaram o stage altíssimo para poder matar um monte de lugar. Então eles não venderam todos os ingressos que eles poderiam. Se eles tivessem vendido tudo, seriam 17 mil, 18 mil ingressos, eles teriam usado aquele stage baixinho, aquele Titantron baixinho. E não, eles usaram o que vai até o teto, né? Porque eles fazem isso para poder tirar lugar da arena. Enfim, AJ Styles se aposentou e assim, o show tava estranho até a história do AJ Styles vir pro ringue e ele ser incluído no Hall da Fama com o Undertaker vindo ali. O show saiu da escala, entendeu? Porque, cara, entretenimento é isso. Entretenimento é isso, WWE é isso, luta livre é isso. É você chegar e você se emocionar com as situações, com os eventos, com as histórias. Então, eu fico mega feliz pelo AJ. E bola pra frente, bola pra frente. Sexta-feira a gente tem SmackDown, hoje a gente tem a NXT. Eu não sei ainda se eu vou fazer live, acho difícil, mas fiquem ligados no canal, tá? E assim, eu acho que é um Raw que vale a pena ser visto. Se você não assistiu o Raw, assista. Eu acho que vale a pena ser visto, tá bom? Bom, é isso que a gente tem para hoje, para o nosso vídeo resumo do Monday Night Raw. E eu quero saber as opiniões de vocês sobre esse show de hoje, porque a gente vai fazer o sincerão da galera dele. Então coloque nos seus comentários aqui a opinião de vocês sobre o que aconteceu no show de hoje, tá? Lembrando, nós tivemos as duas lutas classificatórias da Elimination Chamber. Tivemos o Obafemi encarando o Bruce, tivemos o Brock Lesnar pedindo um Open Challenge, a escolha da Liv Morgan, o Hall da Fama do AJ Styles. Se você quiser colocar aqui alguma homenagem, eu posso ler no Sincerão da Galera e aí a gente grava o vídeo, tá bom? Então, tô aguardando os comentários de vocês e não deixem também de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, a gente quer chegar a 11 mil até Elimination Chamber, estamos quase lá, chega mais. Clica no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.